Pessoal, vamos falar de política sem falar de política, mas falando de um assunto que o pessoal tem usado bastante aí nos discursos, né? E que por curiosidade eu estava comentando com a Maria agora uns dias atrás, e agora eu acabei de ver um estudo provando exatamente a minha teoria. O que muitas vezes você ouve falar, quando você ouve falar do lado político, né? Tem um lado político que as pessoas dizem que é pelos pobres, e tem um lado que as pessoas dizem que é dos ricos. E hoje ainda eu vi uma publicação de uma pessoa falando mal dos empresários, que empresário ah, não dá, que não empresário não faz, como é que foi agora não lembro certo, mas tipo assim, que não é nenhum favor dar emprego para as pessoas, né? Porque elas estão usando o trabalho da pessoa e estão pagando por isso. E aí muitas vezes o pessoal diz assim, que quem é pobre nasce pobre e vai ficar pobre porque não tem oportunidade de ficar rico. E quem é rico nasce rico e fica cada vez mais rico. Como se o poder, o dinheiro, ele tivesse concentrado em uma bolha. Só quem está lá dentro que continua e ninguém consegue entrar lá dentro. É mais ou menos essa linha de raciocínio que eu percebo as pessoas usarem. Aí eu estava comentando com a Maria, agora uns dias atrás, estava dizendo assim para ela, puxa, isso não faz sentido, porque para pensar quem são as pessoas ricas, poderosas, influentes que você conhece, que estão nas redes sociais, por exemplo, e analisa a história delas. Eu vou dar uns exemplos aqui de pessoas que eu sigo, que eu admiro e que eu conheço um pouquinho da história. E a maioria dessas pessoas que hoje são pessoas de poder, que são pessoas que têm dinheiro, que têm influência, que são reconhecidas, são pessoas que nasceram num ambiente mais pobre, são pessoas que não nasceram ricas. Vou dar alguns exemplos. Silvio Santos, né? Era um cara que era camelô e depois construiu uma emissora de TV, construiu o banco, construiu um monte de coisa. Era pobre. O velho da van, o Luciano Hang, inclusive agora está com as redes sociais dele censuradas, né, que a gente nem consegue mais acompanhar, para vocês verem, né, como é que está a questão no nosso país. Luciano Hang era pobre, ele começou com uma lojinha pequenininha e foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, até atingir o tamanho que está hoje, empregando mais de 20 mil pessoas, né? Outro nome, o Gerson Rufino, da JR Diesel, né? Também começou lá de baixo. O Wendel Carvalho, que é um dos maiores treinadores do Brasil, que inclusive nós vamos fazer um curso com ele agora sexta-feira, sábado, também era pobre. Hoje é multimilionário. Tiago Fonseca, Pablo Marçal, que era candidato a presidente, mas que infelizmente não conseguiu finalizar a candidatura, mas foi eleito como deputado federal por São Paulo, né? Quem mais a gente pode pensar? Nomes famosos que você conhece, né? O Geração de Valor, sempre esqueço o nome dele, né? Thiago Nigro, o Primo Rico. Então, todos são pessoas que hoje têm influência, reconhecimento e começaram lá de baixo, começaram trabalhando para os outros, começaram fazendo seus negócios pequenos e foram evoluindo, foram crescendo. E aí eu vi aqui agora, nesse instante, o Wendel Carvalho colocando uma publicação no Instagram dele, uma pesquisa que saiu nos Estados Unidos, né, no site norte-americano Business News Daily. É um estudo feito a partir de investimentos Fidelity, que mostra que 88% dos milionários construíram fortuna por conta própria. Ou seja, isso que eu acabei de dizer aqui no vídeo para vocês, né? 88% dos milionários, pelo menos dos Estados Unidos, construíram fortuna por conta própria. Então, essa imagem
que muitas vezes se faz, que um lado da política faz, que é pelos pobres e o outro é só pelos ricos, isso é tudo uma distorção. Se não existisse empresário, não existiria emprego, não existiria imposto, e o país ia viver de quê? Pega você o exemplo na tua região. Pega um município que você conhece que tem indústria desenvolvida, né? Posso pegar, não quero citar um exemplo para não ficar estranho, mas aqui na minha região, por exemplo, tem 2 municípios aí que são municípios prósperos, que crescem, que tem um monte de indústria. Se não tivesse esses empresários lá com as indústrias deles, vocês acham que teria desenvolvimento nesses municípios? Aí pega um município vizinho teu aí, pensa um pouquinho, né? Pensa no município teu, vizinho do município que você mora, da cidade que você mora, que é desenvolvida, que tem muitos negócios, que são criados por pessoas que têm dinheiro, né? Que começa um negócio pequeno, vai crescendo, são pessoas ricas que têm suas empresas, que dão empregos, que geram desenvolvimento no município. Aí pensa no município que não tem emprego, que não tem tanto negócio, que não tem tanto emprego. Pega e visita esses municípios e dá uma olhada a diferença deles. Aí esse pessoal fica falando aí que empresário não presta, que tem um lado que só quer saber de empresário e quer abandonar os pobres. Começa a analisar isso na prática para ver o município que não tem empresário, como é que é a situação do município. Você tem desenvolvimento, você tem saúde boa, você tem educação boa, você tem estrada, você tem asfalto, se a cidade é bonita. E aí tu compara a mesma coisa numa cidade onde tem muitos empresários e muitos comércios e muitas indústrias e muitos negócios. E aí você começa a perceber que o que muitas vezes se fala é só para colocar na cabeça das pessoas que não param para pensar nisso, né? Que não tiram o tempo, ou às vezes nem se flagram e pensar num exemplo simples, como eu dei aqui, de pegar um exemplo de municípios e você começar a avaliar. E aí o mais interessante, que foi aqui na nossa região, no primeiro turno, você pega a votação para presidente dos municípios desenvolvidos e compara a votação dos municípios que não têm tantos negócios, tantas empresas. Não vou dizer aqui qual foi o resultado, você deve ter ouvido no rádio, visto na internet. E aí para analisar se faz sentido ou não faz sentido o que eu estou dizendo aqui. Então, se você já usou esse negócio de que empresário não presta, de que rico fica cada vez mais rico, pobre cada vez mais pobre, começa a analisar as coisas, pega esse estudo aí que eu acabei de falar, ou pensa nas pessoas aí que você segue nas redes sociais, pensa nos teus amigos, nos teus familiares, para ver se realmente pessoas que hoje são pessoas reconhecidas, que têm patrimônio, se elas nasceram em berço de ouro ou se elas construíram isso a partir do trabalho e do suor delas. E aí você começa a levar isso para o lado da política um pouquinho, para você começar a analisar as coisas da maneira correta, certo? Deixa aqui embaixo nos comentários se você concorda, discorda comigo, não importa a tua opinião. Comenta, concorda, discorda, tô certo, tô errado, deixa o seu comentário. Não importa de qual lado você está, se você comentar dentro de um padrão de respeito, todos os comentários aqui são aceitos, beleza? Pensa aí bem certinho, vê o que eu falei, se faz sentido ou não, e a partir disso você tira as suas próprias conclusões.